Bom dia, crianças! Hoje a nossa aula é de História. Na última aula de História, falamos da dificuldade que os fazendeiros estavam tendo em encontrar a mão de obra escravizada, né? Por isso, eles encontraram uma solução. E a solução foi estimular a vinda de imigrantes. Então, na aula de hoje, falaremos sobre a chegada desses imigrantes no nosso Brasil. Vamos lá? Acompanhem com o módulo 2 de vocês, da página 282 até a página 284. Acompanhem a leitura. Os imigrantes no Brasil. Durante o século XIX, milhares de imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Eles começaram a chegar ao país em 1819, quando um grupo de imigrantes suíços estabeleceu-se em Nova Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Nas décadas seguintes, chegaram outros grupos de imigrantes europeus, como os alemães e italianos, que formaram colônias em diversos lugares do Brasil, principalmente no sul do país. É importante lembrar que a imigração alemã para o Brasil teve maior intensidade a partir da década de 1850. Já a imigração italiana teve maior fluxo a partir de 1870. Vamos continuar a leitura. Esses imigrantes vieram para o Brasil incentivados pelo governo brasileiro, que tinha o objetivo de ocupar regiões ainda pouco povoadas e ampliar a produção agrícola do país. Observe que essa passagem desses imigrantes, e a permanência deles em nosso país deixaram, aspectos da cultura, deles por aqui. Vejam essa foto aí abaixo. São aspectos da cultura suíça, presentes na cidade de Nova Friburgo, Aí vocês vejam aqui ao lado que aqui é a fachada da prefeitura da cidade, revelando em cada detalhe, traços da arquitetura suíça. Essa fotografia é do ano de 2011. E como, aconteceu essa mão de obra dos imigrantes aqui no país? A partir de 1870, houve um crescimento do fluxo migratório para o Brasil. Parte dos imigrantes continuou a formar colônias no país. Porém, nesse período, os cafeicultores brasileiros procuravam uma solução para o problema da falta de mão de obra em suas propriedades. Utilizando-se de diversos meios de propaganda, os cafeicultores passaram a incentivar a vinda de trabalhadores europeus para o Brasil. Assim, muitos dos imigrantes que vieram para o país nesse período eram contratados para trabalhar nas fazendas de café. Vocês lembram na aula passada o motivo pelo qual os fazendeiros começaram a estimular a vinda de imigrantes? Foi devido à aprovação da Lei do Ventre Livre. Lembram? Que concedeu liberdade a todos os filhos de mães escravas nascidos a partir da data estabelecida, que foi no ano de 1871, A partir daí, os cafeicultores tiveram dificuldade com a obra escravizada,
né? Porque eles tinham que comprar em outras regiões do país, né? Principalmente na região Nordeste, né? No Nordeste brasileiro. Lembram? Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. No início, os fazendeiros financiavam as vindas desses trabalhadores pagando as despesas de viagem e de hospedagem. A partir do final do século XIX, o governo brasileiro assumiu os custos desse tipo de imigração. Vamos para a página 283. Aqui veremos os motivos, né, pelos quais, né, os imigrantes vieram para o nosso Brasil, né? Alguns dos motivos foram, né, a grave crise econômica e social, certo? Que gerou o quê? O desemprego, né? Então, muitos pequenos produtores rurais não conseguiam manter suas propriedades e passaram a procurar por melhores oportunidades nas cidades, certo? Porque também houve o aumento da população europeia, né? E esse processo de crescimento, né, fez com que não tivesse vagas de emprego nas cidades, porque não cresceu, não evoluiu da mesma forma, né? Então, a população europeia passou por um processo de grande crescimento, sem que as vagas de emprego nas cidades crescessem na mesma quantidade. Alguns países, como a Itália, enfrentavam ainda vários conflitos políticos e guerras, causando mais sofrimento à população. E como era essa viagem, né? De lá para cá, né? Essa viagem era em péssimas condições. Os navios com capacidade para 600 passageiros transportavam até 2.500 pessoas, né? Além disso, os imigrantes enfrentavam problemas com a má qualidade dos alimentos e a falta de higiene nas embarcações. Observem essa imagem abaixo. É uma fotografia de imigrantes italianos aguardando o embarque para o Brasil, né? Eles ainda lá no país deles, né? Esperando, né? Para embarcar para o Brasil no ano de 1910. Agora, na página 284, tem a nossa atividade do dia. Na questão 1, pede para ler o texto a seguir sobre a imigração para o Brasil. Esse texto é do Café e Modernização, escrito por Tânia Regina de Luca, né, na coleção A Vida no Tempo. No texto diz o seguinte: o Brasil, assim como a Argentina e os Estados Unidos, estava ávido por perceber esses imigrantes. Ávido significa ansioso. Para convencê-los a virem para São Paulo, os agentes eram os indivíduos encarregados de reunir os interessados em imigrar, certo? Em imigrar. Valiam-se de toda sorte de expedientes. Mencionavam as riquezas trazidas pelo café, o progresso de São Paulo e prometiam acesso fácil à terra, depois de um curto estágio nas fazendas, e evitavam qualquer referência às duras condições de trabalho vigentes na lavoura. Vigentes é que estão em vigor. Mas a decepção não tardava. A posse de um pedaço de terra, o grande sonho dos imigrantes, era muito mais difícil de se realizar do que afirmavam as propagandas. Letra A. De que maneira os agentes tentavam atrair pessoas a migrarem para São Paulo? Vocês vão, né, observar o texto que foi lido aqui, né, que está aí acima, e responder. Letra B.
O que os agentes procuravam esconder dos imigrantes? Letra C. Por que a autora afirma que a decepção dos imigrantes não tardava? Vocês vão ler e responder a letra A, B e C, de acordo com o que está no texto. Bom, por hoje é só. Aproveitem a aula. Beijos e um carinhoso abraço. Até mais.